manhã. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor e exaltar o nome do nosso Deus. Que o nosso Deus reine sobre as nossas vidas. Que Ele seja adorado aqui neste lugar. Nós viemos aqui com júbilo de alegria, em gratidão ao Rei, em gratidão ao Senhor, porque nós estamos em festa hoje. Que você se alegre com cada um que hoje estará iniciando uma nova jornada com Cristo. Que você se alegre, porque o Senhor reina aqui neste lugar, porque o Senhor reina nas nossas vidas. Ele está sentado sobre o trono e Ele vê as nossas vidas. E que Ele seja adorado aqui neste lugar. Tu és soberano e exaltado, Jesus. Reina, Senhor Jesus. Santo é teu nome, Deus. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus, Pai. Estrela da manhã, reina sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Seja o primeiro, ó Pai, o centro de todas as coisas, ó Deus. Convido você a cantar essa canção de todo o seu coração, dizendo: reina, Senhor. Liga a sua voz e declare: reina. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus, Pai. Senhor Jesus, nós te adoramos de todo o nosso coração, entregamos a Ti a nossa vida, todo o nosso ser, ó Deus. Venha reinar em nós, ó Pai, sobre a nossa família, Deus.
nome de Jesus. Aplauda aquele que é digno de toda a honra e todo louvor. Aleluia. Aleluia, toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Ele vive e reina para todo sempre. Ele é digno da nossa adoração, amém, igreja? Que bom estarmos aqui reunidos, que bom que você veio. Eu quero pedir a você que fique à vontade, pode se assentar neste instante. Nós louvamos a Deus pela sua presença aqui. E já que você está se acomodando, quero pedir também encarecidamente que, se você tem aí na sua fileira ainda vagas, lugares aí disponíveis, por favor, ocupe esses lugares no meio e deixe as pontas livres, porque nós temos ainda pessoas que estão lá atrás aguardando lugares. Com a glória de Deus, nós temos uma ocasião muito especial nessa noite e temos a alegria de termos a casa cheia, muitos visitantes, familiares, amigos que irão prestigiar, pessoas, irmãos queridos que vamos receber aqui. Então, se você tem vagas aí, por favor, libera essas vagas, ocupando no meio e liberando no meio, nas pontas, dando um sinal, quem sabe, que os nossos irmãos lá no fundo vão identificar e direcionar as pessoas para sentarem, tá bom? Agradecemos a sua compreensão em nome de Jesus e já declarar a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, não é? Hoje é noite de festa e obrigado por você que veio, quem sabe a convite de alguém, visitando hoje, prestigiando alguém. Que a graça de Jesus seja sobre você. Nós somos igreja, corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, não é? Aqui na cidade de Sertanópolis, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. E nós nos reunimos nessa noite para celebrar o nome de Jesus. Esse é o nosso propósito e glória a Deus por você estar aqui. Também aqueles que nos acompanham pela internet, receba o nosso abraço, nossa gratidão pela sua companhia online. Que Deus te abençoe abundantemente. Queridos, nós vamos continuar a celebração, vamos continuar buscando ao nosso Deus em oração e adoração com os louvores. Mas antes eu quero reforçar aqui uma agenda que teremos daqui a alguns dias, nesta semana, a começar, aproveitando aí sobre o louvor e adoração, o encontro de louvor e adoração da Rede Mulher. Vai acontecer no dia 11 de julho, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Quero desafiar você, mulher que está aqui, exatamente, você que está aqui, você também que nos acompanha pela internet, se você pode e se você deseja, venha, participe nesse tempo tão especial. Há sempre o culto especial das mulheres, uma vez por mês, mas esta programação é algo atípico e muito específico e especial. Então eu creio, mulheres, que Deus há de derramar grandes bênçãos sobre vocês neste encontro, dia 11, às 20 horas. Com certeza será um tempo de mergulhar em águas mais profundas na adoração ao Senhor. Então não perca a oportunidade. Mulher, convide alguém, convide uma amiga, convide alguém da família, esteja aqui, vai ser bênção no nome de Jesus. Quero lembrar, meus irmãos, igreja do Senhor, amigos que aqui estão, que no dia 12 nós teremos mais uma edição do nosso bazar missionário, que conhecido na cidade e de certa forma tem abençoado vidas, não só proporcionando aí o engajamento através do comércio, não é? Com as roupas e tudo mais que se comercializa no bazar, mas a finalidade do bazar, o propósito do bazar missionário, que é abençoar vidas. E obrigado por você que contribuiu, por você que de certa forma tem ajudado, não somente em doações, mas orando, divulgando, mas também quero convidá-lo a participar, vindo no bazar, prestigiando, quem sabe até consumindo para a glória do Senhor. Vai acontecer neste sábado próximo, dia 12, a partir das 7h30 da manhã, todos vocês são convidados. E eu quero lembrar, igreja amada do Senhor, que a partir de amanhã nós estaremos começando uma jornada de 21 dias de jejum e oração. Qual é o propósito neste ano? O propósito é o fortalecimento da nossa fé. E para isso nós temos um grupo específico no WhatsApp para esta jornada, a fim de que todos os dias nós tenhamos ali mensagens da equipe pastoral, de encorajamento, orações, textos bíblicos para te encorajar. Então, se você deseja participar deste grupo do WhatsApp para o jejum de 21 dias, então você pode mandar a palavra jejum para a secretaria da igreja.
Pastor, eu não tenho o número da secretaria. Ao final do culto você pode passar ali no balcão e aí então ter o contato da igreja e depois, ou deixar o seu nome ali para que você faça parte do grupo. Nós disparamos uma lista de transmissão com um link de convite para este grupo, e eu tenho certeza que você que ainda não entrou, você que é membro aqui, deve ter recebido. Se o seu contato está atualizado na secretaria, você deve ter recebido um link convite para fazer parte deste grupo. Se você deseja entrar nessa jornada, aceite o convite, faça parte. Mas também há algo especial nesta edição da Jornada dos 21 Dias, que é o nosso material impresso, nosso livreto com devocionais diárias, meus irmãos. Nós teremos a alegria de, neste ano, termos um material com muita profundidade, baseado no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. E você vai poder debruçar em algum momento do seu dia, quem sabe começando o dia pela manhã, lendo a palavra de Deus, orando, mas também sendo guiado por este devocional. Em apenas uma página por dia, você vai ser direcionado a uma profundidade acerca da palavra de Deus e da sua vida, da sua fé com Deus. Então vale a pena. Nós temos exemplares disponíveis ali no balcão, você pode retirar o seu, mas eu peço encarecidamente, meus irmãos, só retire este material se de fato você for participar dos 21 dias de jejum, tá bom? É limitado os nossos exemplares, quem sabe até por família, por casal, você pode pegar apenas um, mas não deixe de aproveitar esta oportunidade. Nós precisamos nos fortalecer a nossa fé. Este convite, esta convocação, não é para alguma rede ou algumas redes da igreja, não é para o conselho, os pastores, é para toda a igreja, para todos aqueles que desejam empreender esta jornada no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos continuar celebrando a Jesus agora também com o nosso louvor financeiro. Eu quero te pedir encarecidamente, você que nos visita, por favor, sinta-se à vontade para participar deste momento ou não, mas nós como igreja entendemos que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, e todo recurso que Deus nos abençoa, de certa forma já é dele. O que fazemos aqui com os dízimos e ofertas é declarar ao Senhor toda a glória também, com o nosso louvor financeiro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Então vamos ficar em pé, neste momento. Se você veio preparado, sentir no seu coração, de assim vir à frente, trazer os seus dízimos, suas ofertas missionárias, nós temos as urnas postas aqui, você pode aproveitar os envelopes que estão atrás das poltronas, ou pelo seu aplicativo com QR Code na tela. Lembrando que nós temos presentes as crianças, nos dando alegria da companhia neste culto de ceia, que nós teremos logo mais a palavra, e sabe, queridos, é um prazer imenso tê-las conosco. Então as crianças também serão dirigidas aqui à frente, trazendo o seu cofrinho missionário, sua oferta missionária com alegria no nome do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de pedir que você aquietasse o seu coração. Quem sabe você chegou aqui agitado, você chegou aqui na correria, só Deus sabe como foi sair de casa, às pressas, quem sabe ainda sem compreensão ou tendo alguns desacordos, Deus sabe, mas a verdade é que nós estamos aqui na presença de Deus, para adorar o seu nome. Ah, Senhor, contempla o nosso coração, sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, guia-nos, ó Deus, pelo teu caminho eterno. Ah, Senhor, guia o nosso coração nesse momento à plena adoração a Ti, que nada nos atrapalhe, que nada, Senhor, venha nos roubar a alegria, que nada, Senhor, venha nos tirar a paz, paz que excede todo entendimento, paz que só aquele que Te conhece, só aquele que nasceu de novo, Senhor, pode desfrutar, paz em meio à guerra, em meio às crises. Pai, em nome de Jesus, receba toda a glória. Esta noite é do Senhor, é para o Senhor, importa que o nome de Jesus seja exaltado aqui. Sim, Senhor, teremos grandes momentos aqui ainda,
Quando ouviremos a Tua palavra, receberemos irmãos e irmãs na fé, como novos membros, teremos a ceia do Senhor, grandes coisas hão, Senhor, de nos dar altas emoções, mas nada mais importa que o nome de Jesus sendo glorificado, exaltado e engrandecido neste lugar, Senhor. Toma o centro da nossa atenção, toma o centro do nosso coração. Espírito Santo, leva-nos à perfeita adoração nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, exalte e glorifique ao Senhor Jesus. Vamos celebrá-lo, vamos cantá-lo, vamos adorá-lo. Mais de Ti, ó Pai, mais da Sua presença, Deus. Vem falar o nosso coração, ó Pai. Queremos ir mais fundo na Sua presença, Deus. Quero conhecer cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Rendemos a Ti a nossa adoração, Senhor. Eu quero conhecer cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive
santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Erga sua voz, declare ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive, seja a honra, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder. Santo, santo, santo é o Senhor. Declare que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. É o Senhor, o nosso Deus. É santo, santo, santo é o Senhor. Em uma só voz declaramos que o Senhor é santo. Assim como o Senhor está sentado no trono de glória, cercado por anjos, querubins, serafins, que sem cessar declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, nós declaramos que santo é o teu nome. Senhor, nós declaramos que santificado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. Reverenciamos este nome. Reverenciamos ao Pai. Reverenciamos ao Filho. Reverenciamos ao Espírito Santo. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Santo, santo, Tu és santo, Senhor. Vamos declarar mais uma vez ao que está sentado. Em uma só voz, declare essa verdade absoluta ao que está sentado. Aquele que está, sim, Ele é soberano, é o Rei dos Reis. Senhor Jesus, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória. sim, Jesus. E o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, que assim seja para todos sempre. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Seja adorado para todos sempre o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus.
Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Deus continue abençoando seu coração. Aos nossos irmãos Sérgio de Louvor, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus, como é bom ver essa casa de oração, com tantas vidas aqui nessa noite para testemunhar algo tão especial, que é a celebração ao Salvador que tem salvado vidas. O crédito que nós temos que dar nessa noite, irmãos, não é pelos instrumentos as quais Deus tem usado, ainda que seja tão importante, louvamos a Deus por isso e por todos, mas o crédito a todo é o Salvador, que é Cristo, que salvou mais um pecador. Amém, queridos? Ele continua salvando, Ele continua salvando. Meus irmãos, nós estamos engajados numa série de mensagens falando sobre altos e baixos, isso com base na trajetória dos reis de Judá e também de Israel. E nessa noite nós gostaríamos de compartilhar também uma palavra ao seu coração, palavra essa que tem o Senhor preparado especialmente para essa noite. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e ouvir atentamente a palavra do Senhor, pois nós cremos que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada pelo Senhor. Ela é inspirada. Então estes textos, quando nós olhamos na palavra, tanto no livro de Reis, Crônicas, tem registros, e com isso traz para nós também ensinamentos, princípios da palavra de Deus, e nós precisamos ouvir atentamente o que Deus deseja falar conosco através destes homens, que mesmo assumindo uma posição tão relevante, tão importante como rei de uma nação, mas foram homens vulneráveis também, que pecaram, que teve declínio, e nos ensina tanto também sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa jornada de fé. Meus irmãos, eu quero começar esse momento, mas antes eu quero pedir para você, por um momento, fechar os seus olhos e em oração, vamos ao Senhor, para que Ele abra o nosso entendimento e nos dê compreensão, clareza sobre tudo que nós iremos ouvir nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus para ouvir atentamente a sua voz. Nós oramos, Senhor, venha aquietar agora os nossos corações, ainda que temos, ó Pai, motivos de festejar por um amigo, por um filho, por alguém tão próximo, em que estaremos celebrando a salvação deste, através do batismo, ou o acolhimento desse amado irmão, dessa amada família, para caminhar conosco na fé, mas nós não queremos, ó Deus, que a euforia venha roubar essa quietude, venha roubar de nós, ó Deus, não venha nos distrair de forma alguma, sobre o recado que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Oramos, Senhor, aquieta nosso coração, abra nosso entendimento, para que possamos ouvir atentamente a Tua voz. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, meus irmãos, acenda essas luzes aqui para nós, por gentileza, alguns aqui na frente. Obrigado, meus amigos. Meus irmãos, qual o limite que o ser humano pode chegar para ser alcançado pelo favor do Senhor? Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o nível mais baixo que o ser humano pode chegar? Nós temos registro nas histórias, a mídia nos deixa também bem comunicados, temos informações, temos históricos que pessoas fizeram maldades, que foram instrumento do maligno, que cometeram coisas as mais perversas. A pergunta que eu faço: qual é o limite que o ser humano pode chegar quando ele é movido por uma falta de temor de Deus, quando ele é movido pelas suas próprias inclinações naturais? Porque o problema do ser humano só é uma coisa, é o pecado. E quando é governado pelo pecado, ele faz coisas das mais diversas e absurdas. Eu e você podemos ser uma potência terrível, se não for o temor de Deus, movendo uma consciência, trazendo um senso de temor sobre nós,
trazendo sobre nós até mesmo sutilmente a voz de Deus, para que possamos também se atentar dos caminhos tortuosos, até mesmo de pensamentos ruins, malignos, que nós temos, de certa forma, uma tendência ou sermos atacados também por uma percepção do mal, por coisas das mais diversas, uma depravação terrível que o ser humano tem a capacidade de cometer. Nós temos muitas histórias e não convém aqui compartilhar delas. Nós sabemos de homens perversos, mas será que é possível olhar para um texto bíblico e entre estes reis, alguém que teve a capacidade de demonstrar tanto mal, tanta crueldade? Detalhe, mesmo sendo um povo de Deus, mesmo sendo alguém ocupando uma liderança para representar como modelo, como uma referência ao próprio povo de Deus, e este, como rei, será que teve a capacidade de fazer tantas coisas perversas? Quem foi o pior rei de Judá? Quem foi o pior rei de Judá? E nessa noite, irmãos, nós iremos compreender uma história, talvez pouca falada entre nós, a história de um homem chamado Manassés. A história se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 33. Eu chamo você para abrir a sua Bíblia, ou se desejar acompanhar a leitura pelo telão, fique à vontade. Mas nós queremos tomar como base o capítulo 33. Manassés, ele foi o 13º rei de Judá. Houve em torno de 19 a 20 reis em Judá e 19 em Israel. E por sua vez, Manassés, ele é o 13º que está ocupando o reino de Judá, cujo ele não foi o pai de José, tá bom? Ou melhor, não foi o filho de José, ainda que teve o nome de Manassés, mas ele foi filho de Ezequias, que foi de fato também um rei que teve muitas coisas para nos ensinar pela sua trajetória. Leiamos atentamente, irmãos queridos, a palavra do Senhor, a partir do 1º versículo. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Balaíns, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu, edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito a qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei e os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Até aqui, irmãos meus, até aqui nós já podemos levantar
alguns pontos, algumas características para identificar ou até mesmo afirmar que Manassés, sem dúvida alguma, ele foi o pior homem do mundo. O pior homem do mundo. Com base nesses 9 versículos nós lemos, sem dúvida alguma, sem medo de errar, por essas características tão cruéis, tão profanas, sem dúvida afirma ser o pior homem do mundo. Quem é o pior homem do mundo? Ou quem já foi o pior homem do mundo? Nós podemos levantar aí alguns nomes de homens que foram terrivelmente ímpios, terrivelmente movidos pelo engano e fizeram das formas das cruéis mais possíveis, que não convém mencionarmos o nome destes. No entanto, a história bíblica narra a história de Manassés. E este homem, sem dúvida alguma, ele se tornou o pior homem de todo mundo, de todos os tempos. Tanto é que o versículo 6 e também o versículo 9, diz claramente que Manassés, ele fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O que ele fazia era intencional. O que ele fazia das coisas abomináveis, ao saber das leis de Moisés, ao saber que era um estatuto dado por Deus a Davi, a Salomão, as coisas que ele profanou no templo do Senhor, a saber, aquela arca que ficou profanada, o templo que Salomão havia construído, tudo isso houve uma perversidade e foi consciente. Ele fez tudo isso para provocar a ira de Deus. E olha só essa expressão, irmãos, Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O que está dizendo é, para nós entendermos o que se trata este homem, Manassés, ele teve a capacidade de fazer coisas que até mesmo as nações ímpias, que não conheciam a Deus, tiveram a capacidade de praticar. Fizeram coisas terríveis, mas fizeram na ignorância. E Manassés conseguiu ir mais longe. Como ele foi longe? Ele fez coisas das quais incitou a ira de Deus. Convém considerarmos também neste texto, irmãos, o que provoca a ira de Deus. O que provocou a ira de Deus foi somente naquele contexto, naquele momento. Essas práticas que nós vamos pontuar, pelo menos algumas delas, será que isso também diretamente não incita a ira de Deus? Será que isso não aborrece o coração de Deus? E o que incitaria a ira de Deus? O que incita a ira de Deus, irmãos? Nós podemos fazer alguns levantamentos quando olhamos para a palavra de Deus. Primeira coisa, o que provoca a ira de Deus é a idolatria. No versículo 3 diz que ele edificou templos pagãos, altares a ídolos para si. A melhor definição que podemos dar sobre idolatria é simplesmente tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo que tenta ocupar, ou que rouba, que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, tornando-se um ídolo ou um objeto de adoração, isso é idolatria. Isso é algo que desagrada o coração de Deus. E a Bíblia é enfática, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, como Deus se aborrece dos ídolos, da idolatria. E o homem tem uma necessidade de ter um Deus em si, a necessidade de adorar, porque nós fomos feitos para adorar. A questão é a quem nós vamos atribuir adoração. Eu e você adoramos alguma coisa. Todo ser humano, ele tem um desejo de adorar alguma coisa. É por isso que tem a facilidade de apegar com muita facilidade as coisas. Se ele se debruçar sua vida em bens materiais, se tornou um Deus para ele. Se ele se apegar com toda a sua força e afinco ao dinheiro, pronto, tornou-se um Deus para ele. Se ele se apegar ao homem, a qualquer coisa que seja, um hobby até mesmo,
isso pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Isso é algo, irmãos, que diretamente incita a ira de Deus. E outra coisa que olhamos na história de Manassés, que provoca também a ira de Deus, é a astrologia. Verso 3 diz que ele se prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Isso significa, a astrologia é atribuir aos astros poder de influenciar na vida, no caráter e até mesmo o destino. Ou seja, é toda sorte de superstição. Ele era movido por um espírito de engano que adivinhava até mesmo pelos astros, pelas estrelas. Era um mito, era um misticismo que era movido à história deste homem, e isso diretamente incita a ira de Deus. Quando consultamos outros meios, a não ser o próprio Deus, como nós precisamos, irmãos meus, ser libertos de toda a ignorância, de todo engano, porque Deus, ele só pode ser acessado por um único caminho, que é Cristo. Deus pode ser acessado somente por um único nome, que é por meio de Cristo Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Qualquer um pode clamar a presença de Deus, mas não é qualquer nome que podemos buscar a Ele, é no nome de Jesus. O nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, que provoca a ira de Deus, é o sincretismo. Ele teve a capacidade de edificar altares pagãos, dedicados aos astros, na onde? No templo, onde foi dedicado como uma adoração ao Senhor. O templo que foi sonhado por Davi, projetado no coração de Salomão e construído com tanto zelo, e ali se tornou uma referência de adoração ao Senhor. As pessoas iam lá para adorar a Deus. E o que ele faz? A capacidade de Manassés, de não se importar com as coisas de Deus, ao ponto dele trazer coisas profanas para dentro do templo, ao ponto de misturar as coisas de Deus com as práticas pagãs. Ele foi tão longe, irmãos, que ele sacrificou os próprios filhos, conforme diz o versículo 6, ele sacrificou os próprios filhos aos deuses. Sacrificou, não consagrou, ele sacrificou os filhos em nome dos seus deuses pagãos. Realmente ele foi muito longe. E sinceramente, meus irmãos, quando olhamos para a nossa história, nossa caminhada de fé, será que em nosso coração há algum espaço para aquilo que não glorifica o nome do Senhor? Secretismo é quando nós queremos receber aqui uma oração e recebermos um passe depois. Nós queremos receber uma oração, recebemos a palavra de Deus, mas o que ouvir lá fora e dizer vai dar certo, faça isso, faça aquilo e outro, e muitas vezes pelo desespero, pela fragilidade, as pessoas acabam fazendo coisas que não percebem que há um laço na vida dela, coisas que vêm para trazer mais ruína, mais peso, mais destruição. No desespero, irmãos, que pessoas acabam fazendo coisas buscando o oculto, no desespero. E nós temos que aprender a olhar para Deus, pois a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E quando as pessoas no desespero buscam meios, tudo que vai dar certo, para ter um favor, para ter sorte na vida, cuidado os meios que você é incitado, é provocado a buscar, para tentar minimizar ou resolver os seus problemas. Cuidado, isso pode provocar a ira de Deus, porque ocupa o lugar de Deus na sua vida. Isso pode interferir diretamente a comunhão com o Senhor. Quando olhamos, irmãos, para a história de Manassés, pensamos, meu Deus, este homem tão perverso, que teve a capacidade de cometer tais coisas que incitam a ira de Deus, não há realmente uma mudança. O que pode ser transformado, o que pode ser mudado na história
de Manassés. Mas a diferença está, meus irmãos, quando Deus entra na história. Quando Deus entra na história. Olha comigo no versículo 10, por favor, da sua Bíblia. Ou se quiser acompanhar pelo telão, assim está escrito: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não lhe deram ouvidos. Meus irmãos, a primeira coisa, quando Deus entra na história, Ele fala. Ele fala, e como Ele fala? Como Ele continua falando até hoje. Quando Deus entra na história, porque pensamos, Manassés é retrato de um homem ou de uma mulher, de um caso perdido. É alguém que foi longe demais, fez coisas tão ruins, coisas terríveis, que foi longe demais, não tem mais o que fazer. Como mudar essa história? Somente quando Deus entra. Quando Deus entra na história. E nessa noite nós queremos pregar para você sobre este Deus quando entra na história. Quando Ele entra na nossa história, a primeira coisa, Ele começa a falar conosco, queridos. Se vocês têm ouvido o Deus falando com você, seja através de um convite como esse para estar aqui, seja através da palavra, seja através das canções, através da oração ou da pregação, se Deus está falando com você, porque tem um propósito muito claro, e qual é? Ele deseja entrar na sua história. Deus deseja entrar na história, queridos. Por isso que Ele fala, a questão é se nós vamos dar ouvidos. Porque tanto Manassés e seu povo, o que eles responderam quando Deus falou com eles? Eles simplesmente não lhe deram ouvidos. E Deus existe, irmãos. Mesmo muitas vezes um coração endurecido, relutante contra a voz de Deus, Ele desiste. Ele não tem mais planos sobre nós. Olha, irmão, se Deus tivesse desistido de mim, falo por mim, se Deus tivesse desistido de mim, das vezes que eu resisti à sua voz, eu não estaria mais aqui. Eu não sei você, querido, mas quantas vezes Deus fala conosco, e se fosse condicional, olha, Deus, Ele vai continuar falando com você desde que você ouça. Se você não ouvir, Ele desiste de você. Não, Ele não desiste. No entanto, Ele permite. Quando Deus entra na história, primeiramente Ele fala, segundo, Ele permite. Ele permite uma forma de trabalhar o nosso coração, como trabalhou na história de Manassés. Olha o verso 11 comigo, por favor. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Era apenas um reflexo, o que estava sobre os punhos de Manassés, sobre os seus pés, as correntes, era apenas uma representação espiritual. Ele estava acorrentado espiritualmente nas trevas, no engano. Pois quando Deus fala com uma pessoa, resiste à voz de Deus, Ele permite coisas, permite situações das mais diversas. Isso não é uma punição, isso é um tratamento de Deus, a fim de conceder a mim e a você mais uma chance. Porque Deus ainda trata conosco quando resistimos à voz dEle? Porque Ele não quer nos condenar, mas Ele quer dar mais uma chance para abrir os nossos olhos. Irmãos, toda aquela pessoa que for condenada, não será condenada por Deus, mas serão condenadas por rejeitar a voz de Deus, serão condenadas por si mesma, condenadas por rejeitar a graça de Cristo, condenadas por não ouvir e não desejar a presença de Deus. Ele permite, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, pode-se dizer, olha, Deus permitiu, e como Deus permite, porque Ele quer despertar nosso coração para entender algo. O que Deus quer despertar na minha vida? O que Ele está permitindo? Muitas vezes, irmãos, as coisas precisam dar erradas para a gente perceber que estamos distante dos planos de Deus. Você tem coragem de dizer, Senhor, eu estou com esses planos, e se não for da Tua vontade, que dê errado o quanto antes, para que eu perceba a Tua vontade.
tem que dar errado, se não for para glorificar o nome do Senhor. São coisas, irmãos, que Deus permite. E assim Deus permitiu. Manassés foi levado como um escravo pelo rei da Síria para a Babilônia. E lá ele ficou alguns anos. Tratamento de Deus, hein? Ficou realmente sem aquela posição que o mantinha com aquela vanglória, o orgulho certamente, mas ele foi no lugar em que ele reconheceu o fim da sua vida. Foi para um lugar em que Deus, olha, agora só eu e você aqui. Não tem bajuladores, não tem fama, não tem poder aqui. Você perdeu todo o poder, você perdeu toda a fama, você perdeu toda a reputação, toda a sua autoridade foi perdida. Agora só eu e você. Foi isso que Deus fez com Manassés. Irmãos, e quando acontece isso, só há um caminho para o homem fazer. Só há um meio, irmãos, se humilhar diante do Senhor. E é isso que acontece. A graça de Deus começou a se manifestar. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus dos seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Este é o nosso Deus, irmãos. A sua graça se manifesta. Sabe, meus irmãos, olha, nós não podemos ficar empolgados ao olhar, uau, Deus restaurou Manassés, trouxe ele a sua posição de volta, deu a ele novamente uma chance dele estar no reino. Não, antes de tudo, o processo de arrependimento. Quando uma pessoa recebe uma mensagem do Evangelho, ou recebe uma mensagem de esperança, muitas vezes ela cria uma expectativa, e eu penso, se ela está entendendo errado a proposta ou o convite do Evangelho, ou quem está anunciando não está sendo tão claro, ou não está compartilhando a essência do Evangelho. Quando recebemos um convite para Cristo, irmãos, não é nos iludir ou empolgar alguém e dizer, vem para a igreja, vem para Cristo, porque a sua vida vai ser melhor, você vai possuir as coisas, as coisas, tudo vai começar a dar certo para você, estes problemas que você está passando, você não vai ter mais. E muitas pessoas acabam criando uma expectativa, porém, é uma mensagem que não é o Evangelho, que não se sustenta na primeira aprovação, na primeira luta. Esses irmãos que recebemos hoje com tanta alegria, eu tenho certeza que eles foram preparados neste curso, a fim de entender uma coisa, meus queridos, vocês estão sendo preparados, não para ser bons frequentadores de igreja, mas vocês foram preparados para ter uma intimidade com Deus, servir a Deus e estar preparado também para as provações em prol da sua fé. Preparados. É entender, irmãos meus, que ainda que nós tenhamos provações, nossa caminhada, mas o Evangelho vem para trazer vida, nos trazer vida. Nosso propósito, irmãos, quando rendemos ao Evangelho de Cristo, não é para tentar usufruir ou conquistar coisas, mas é viver intensamente rendido aos pés do Senhor, dizer, Senhor, obrigado por ter me tirado do lamaçal do pecado. E eu estava condenado em meus delitos, em meus pecados, eu já estava condenado, já era um homem condenado, e o Senhor nos trouxe salvação. Agora, irmãos, o que eu e você vier a desfrutar dessa graça e generosa do Senhor, irmãos, isso é simplesmente gratidão. Nós temos só a louvar a Deus por isso. Mas o grande motivo já temos: Cristo nos salvou, isso que basta. O que passou a ser a sua vida, o que você passou a ter ao servir a Cristo? O que eu passei a ter, eu passei a receber a salvação, eu recebi a vida de Cristo. Isso que basta, irmãos, é a graça dele. Como é necessário, irmãos meus, ter um coração humilde na presença do Senhor. Aí podemos pensar, mas Deus ouviu a oração de um homem que até então
foi classificado como o pior homem do mundo. Sim, Deus ouve quando há um arrependimento genuíno. Deus ouve a oração, queridos. Deus ouve a oração. Mas uma coisa, irmãos lindos, que nós olhamos nessa história, nessa palavra, quando o favor de Deus é reconhecido. Sabe, irmãos, quando o favor de Deus é reconhecido, a primeira coisa que eu acredito que gera na vida de um homem, de uma mulher, é que ele passa agora a gerar frutos de arrependimento. Ele passa a gerar frutos de arrependimento. Se eu reconheço a graça de Deus, o favor do Senhor sobre a minha vida, uma das coisas que vai gerar na minha vida é frutos de um arrependimento. João o Batista, ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Não é simplesmente estou arrependido, mas qual é o fruto desse arrependimento? Eu deixei de mentir e passei a falar a verdade. Glória a Deus, isso é fruto de um arrependimento genuíno. Quais são os frutos de arrependimento da sua vida, irmãos? Qual é o fruto do arrependimento da igreja? Uma vez reconhecendo a graça, o favor de Deus, irmãos. Será que nós podemos ouvir aqui nessa noite testemunhos como estes? Eu era cobiçoso, agora não cobiço mais. O temor de Deus move meu coração. Eu negava, eu traía, eu era infiel, mas agora eu sou um homem de aliança. Uma pessoa compromissada com Deus, compromissada com a família, a partir do momento que eu me arrependi, entreguei minha vida a Cristo. Sabe, meus irmãos, não é simplesmente participar de uma igreja cristã, ser simpatizantes da fé, não é essa a proposta de Deus, não é essa a proposta do Evangelho, mas é gerar frutos de arrependimento. Será que nessa noite podemos ouvir aqui, entre tantas pessoas, ao testemunhar, sim, quando Cristo entrou na minha vida, até então eu era desobediente aos pais, hoje eu honro meus pais. Eu não honrava os professores na escola, mas sou motivo de louvar a Deus pela vida das professoras. Não honrava a autoridade, hoje sou submisso a uma autoridade, porque eu sei que eu estou honrando a Deus quando assim sou submisso. Quais são os frutos de um verdadeiro arrependimento, irmãos? Arrependimento não é simplesmente estou arrependido, mas quais são os frutos? Houve uma conversão genuína. Agora tornou-se uma pessoa digna no que fala, no que posiciona. Outra coisa linda, irmãos, quando alguém é movido pela palavra do Senhor, olha que lindo isso. Depois disto, depois o quê? Depois do Senhor ouvir a oração de Manassés, depois do Senhor restaurar a história dele, porque ele se humilhou, ele se quebrantou e Deus foi misericordioso. Aqui percebemos que neste texto Deus manifestou dois atributos dele: a ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus, e a misericórdia. Entre a justiça e a misericórdia, qual prevaleceu? A misericórdia. A misericórdia de Deus prevalece quando uma pessoa de todo o seu coração se arrepende e volta para Deus. Olha a atitude de Manassés, irmãos. Depois disso, ele construiu muralha, passou a construir. Até então estava destruindo tudo, passou a construir. Verso 15, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e ídolo. Ou seja, ele começou a tirar da casa de Deus tudo aquilo que era profano. Se eu e você somos morada de Deus, saber que o Espírito de Deus habita em nós, e logo somos a morada de Deus, a questão é dizer: Senhor, essa casa, como está essa casa? É dizer: Senhor, essa é a minha oração, irmãos, eu tenho colocado diante do Senhor. Deus, remova da minha vida tudo que não te louva. Remova, Senhor, da minha vida aquilo que não te louva. Você tem coragem, meu irmão, de pedir isso ao Senhor, dizer: Senhor, remova da minha vida aquilo que não te louva, Senhor. É remover, irmãos, porque foi isso que Manassés fez no verso 16. Ele restaurou o altar do Senhor.
Ele restaurou dizendo aqui, é somente consagrada a Deus. Na minha casa é somente consagrada a Deus. Sabe, meus irmãos, é realmente permitir que o Senhor comece a operar uma mudança dentro de nós, para que venha externar isso em nossa casa, em nossos relacionamentos. Mas é pedir, Senhor, se meu coração é um altar do Senhor, há algo aqui que está interferindo na oração ao Senhor, há um sentimento aqui ainda perverso, há um ressentimento ainda neste coração. Como vai fluir, irmãos, o rio de Deus, a presença do Senhor, em um coração em que está movido por uma raiz de amargura? É pedir, Senhor, remova do meu coração esse sentimento. Mova-me, Senhor, a um arrependimento genuíno. Mova-me, Senhor, a me libertar, Senhor, destes sentimentos perversos. Sim, irmãos, é pedir, Senhor, remova da minha vida o que não te louva. Esses pensamentos ruins a respeito dessa pessoa, isso não te louva. Este pensamento de vingança, de retribuir a quem me ofendeu, ou quem trouxe prejuízo para mim, isso não te louva. Ao desejar o mal para essa pessoa, e o Senhor sabe do meu coração, isso não te louva, Senhor. Sim, irmãos, é pedir, Deus, remova do meu coração o que não te louva. Remova, Senhor, da minha vida aquilo que não te louva, Senhor. E quando o Senhor entra na história, irmãos, ou alguém é movido pela graça do Senhor, o nome do Senhor é exaltado na história. Olha que lindo, irmãos. Se estávamos até então já aceitando que Manassés até então foi considerado o pior homem do mundo, até o versículo 9, ou até o dia em que Deus entrou na história dele. Porque olha que tremendo como termina a história de Manassés, ou relata a sua história. Verso 18, quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus. Aqui é um registro da memória de Manassés. E se você for contar a história de alguém que impactou muito a história, tanto coisas ruins, coisas boas, o que você mais ressaltaria? Seja numa perspectiva de uma biografia, ou contar a história dela, o que você mais ressaltaria? Diria, olha, aquela pessoa fez coisas cruéis, foi terrível, hein? Homem de coração duro, coração de pedra. Não, irmãos, aqui o texto bíblico ensina uma coisa tão tremenda. Ressalta uma coisa mais importante. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus. E a ênfase aqui, irmãos, não é tanto falar que Manassés ele orou, mas sim a importância que Deus ouviu a oração de um homem que até então estava condenado. Deus ouviu a oração de Manassés. Eu preciso concluir. No verso 19 diz a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele. Como Deus se tornou favorável. Ou seja, a história de Manassés não termina dizendo, quanto às transgressões, os pecados, tantas maldades que Manassés fez, estão todos registrados nas histórias dos videntes. Não. Ressalta a coisa mais importante, a oração diante de Deus. E acima de tudo, fale como Deus se tornou favorável para com ele. Essa mensagem, irmãos, é o que mais precisa impactar a minha vida e a sua hoje. Como Deus se tornou favorável com Manassés. Ele continua sendo bom, continua sendo fiel, e Ele continua sendo favorável também para cada um de nós hoje. Ele continua sendo favorável quando há arrependimento, quando ouvimos a sua voz. Ou seja, irmãos, em outras palavras se Deus ouviu a oração de Manassés e salvou Manassés, se Deus mudou a história deste homem, Ele é capaz também de mudar a minha e a sua história. Ele é capaz também de mudar a nossa história, porque a verdade é que tanto o pior quanto o melhor dos seres humanos necessitam de redenção. Necessitam de redenção.
do melhor ao pior, todos necessitam de redenção, queridos. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e que estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e necessitam da graça de Deus, da salvação do Senhor. Meus irmãos, essa noite nós vamos celebrar batismo. É um ato glorioso, lindo, para exaltar o nome de Jesus. Mas está um convite da graça para você nessa noite. Quer você aqui, neste ambiente, ou você pela internet, o convite vem diretamente do trono de Deus, através dessa palavra do Senhor. Que Ele transformou a história de Manassés, Ele pode transformar a história de qualquer pessoa. Ele transformou a história de um homem cruel, e transformou em um homem quebrantado. Um homem quebrantado, queridos. Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Você que nessa noite deseja dar um passo na sua fé, dizendo: eu preciso de Deus, eu necessito da salvação do Senhor para a minha vida, para a minha casa. Mas eu tenho tantos pecados. Manassés também teve tantos pecados, você acredite, eu também. Mas a graça de Deus é maior que os nossos pecados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós cremos na graça do Senhor Jesus. Ele tem poder de salvar, de redimir uma pessoa. Mas não importa o que seja, eu quero chamar você neste momento, com um ato de coragem, a se levantar, como uma resposta para o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, me rendo, Senhor, à Tua presença. Eu te quero, Jesus, eu te quero, Deus, na minha vida. Eu quero encorajar você a um ato de fé nessa noite. Eu não sei qual vai ser, quando terá a próxima oportunidade de você receber este convite da graça do Senhor Jesus. Mas nessa noite o convite é para você que deseja conhecer verdadeiramente a Cristo, conhecer a Deus. É uma atitude do seu coração. Eu quero chamar a igreja a colocar de pé neste momento, por favor, queridos. Quero chamar aqui também um conselho para vir aqui à frente, por gentileza. Nós vamos também logo iniciar a ceia do Senhor. Mas eu quero chamar você, que nessa noite está dizendo: Jesus, entra aqui no meu coração, reina na minha vida. Eu me entrego agora a minha vida ao Senhor. Eu quero encorajar você a colocar a mão sobre o teu coração. E quero encorajar você a nos procurar ainda no encerramento deste culto, para que possamos caminhar junto com você, te ajudar no próximo passo, te ajudar nessa jornada de fé. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor continua falando nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor transformou a história de Manassés, e o Senhor continua salvando, restaurando vidas hoje, Pai. Pois a glória é tua, o louvor é o Senhor. Pai, o Senhor tocou vidas aqui nessa noite, para entregar os corações a Ti, para se voltar para a Tua presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha trazer uma convicção de pecado, de arrependimento, Senhor. Que Teu Espírito Santo, que convence e que converte, venha operar poderosamente. Ó Pai, nós não clamamos por bênçãos, mas clamamos pela salvação, por aquilo que há de perdurar por toda a eternidade. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, cele estes corações que estão se humilhando diante do Senhor, que estão confessando a Ti,
Abra seu coração, meu querido. Abra seu coração, minha querida, e declare ao Senhor Jesus. Declare o seu coração a Ele. Ore com toda a sinceridade do seu coração, dizendo: Jesus, eu me rendo a Ti. Eu me rendo diante de Ti, Jesus. Você precisa acreditar que maior é o perdão de Deus do que a culpa que esteja sentindo, do que a condenação dos seus pecados. Creia que maior é o amor de Deus, o perdão dEle, a graça do Senhor é mais forte. Em nome de Jesus, creia nessa graça, no favor do Senhor, e se renda a Ele. Aleluia. Santo é o Teu nome para todos sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar salvando vidas nessa noite. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos. Se você tomou essa decisão nessa noite, eu quero pedir para que você nos procure no encerramento deste culto, para que possamos dar o próximo passo juntos em nome de Jesus. Meus irmãos, é um privilégio nessa noite celebrarmos a ceia do Senhor, junto com o batismo. Mas neste primeiro momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e o partiu, após dar graças, e Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vocês. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e, após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Toda vez que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem o pão e beberem o cálice, estarão anunciando a minha morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Meus irmãos, não há nada místico ao participarmos da celebração da ceia, mas há uma ordenação, e quando submetemos essa ordenação, com a motivação correta no nosso coração, nós recebemos também os benefícios espirituais contidos na prática deste elemento. Primeiramente, temos que lembrar o que Jesus fez por nós. Temos que lembrar que foi pago um alto preço para que eu e você recebêssemos o perdão, a salvação. Sim, foi necessário o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Foi necessário um preço de morte para que recebêssemos o perdão dele, a salvação. Nós temos que lembrar que Ele há de voltar para buscar os redimidos, buscar a igreja dele. E nós estamos nos preparando para aquele encontro, para aquele grande dia em que será para sempre. Amém, meus irmãos? Ao participarmos da ceia, estaremos renovando nossa aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti e o Senhor é o Deus da minha vida. Essa ceia é um banquete da graça do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Eu chamo você, conforme a Bíblia nos ensina, examine-se a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. Senhor, nós clamamos que o Espírito do Senhor venha examinar nosso coração, pois nós queremos, ó Pai, participarmos desse banquete da graça com alegria, com louvor a Ti, com temor, com gratidão. Examina, Senhor, nosso coração. Remova, Senhor, o que não Te louva. Examina-nos, Senhor, e pedimos agora o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre os pecados que no Teu altar foram confessados em arrependimento. Nós oramos, ó Deus, que possamos participar com uma alegria, como família na fé. E oro, Pai, que o Senhor venha trazer saúde em todas as áreas sobre o Teu povo, abençoando, fortalecendo a nossa esperança no Senhor.
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos... Acenda a luz, por gentileza, meus irmãos. Quero passar umas orientações, meus irmãos queridos. Alguns nossos irmãos presbíteros estarão posicionados aqui na frente, outros lá no fundo, para melhor servir. Na medida que você, ao participar da ceia, você volta para o seu lugar, tem o seu momento com o Senhor. Se estiver com a sua família, ore junto em família, até que todos se sirvam, e nós iremos depois seguir com louvor ao Senhor. Mais uma orientação, você que está com seus filhos pequenos, que você venha servi-los e dizendo: filhos, vocês fazem parte também dessa aliança com seu pai, com sua mãe. Vocês também fazem parte dessa aliança, e os pais sirvam seus filhos. E você que não é dessa igreja, no entanto, está em comunhão, plena comunhão com a sua liderança, e você no seu coração declarou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você também é convidado a participar aqui conosco desse banquete, deste ambiente tão maravilhoso, a presença do Senhor. Façamos isso com alegria, com louvor ao nosso Deus, no nome de Jesus. Pode sair dos seus lugares, meus irmãos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa.
sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Se coloque de pé, igreja, vamos cantar essa canção. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Ao som da tua voz, ao som da tua voz, queimam de amor. Declare mais uma vez em uma só voz. E ao partir, e ao partir o pão, e reconhecemos ao som da tua voz, e queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, Senhor, bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome pela obra que o Senhor manifestou naquela cruz. Nós Te agradecemos, meu Senhor, pois ali manifestou o amor do Senhor por meio do Seu Filho naquela cruz. Obrigado, Senhor, por nos redimir dos pecados, de toda condenação. Obrigado, Senhor, por essa esperança bendita, Senhor. Nós Te agradecemos, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Levante as suas mãos, comece a agradecer ao Senhor, queridos. Levante suas mãos diante daquele que ouve o seu clamor, sua oração. Comece a exaltar a Ele. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa obra em nossas vidas, Senhor. Obrigado por estar nos preparando para aquele grande dia, o dia em que tudo será para sempre, Senhor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor,
toma o teu lugar de honra, Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos, engrandeça este nome. Nome poderoso, nome que é digno, toda glória, toda honra. Somos redimidos, justificados, amados, selados para o dia da redenção. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, quero pedir para você tomar seu assento, por favor, queridos. Quero chamar o conselho para estar aqui junto comigo, por favor. Para nós, como conselho, como pastores, é uma imensa satisfação, queridos, de estar celebrando com a amada igreja a recepção de novos membros. São pessoas queridas, pessoas que Deus tem nos dado amor para amá-los, pastoreá-los como um rebanho de Deus. E nós queremos comprometer a cuidar dessas vidas como quem vai de prestar contas ao Senhor. Assim como nós temos um olhar para vocês, irmãos, cujo rebanho pertence ao Senhor, o bom pastor, que é Jesus. E temos uma alegria muito grande de poder aqui chamar essas vidas, alguns por profissão de fé, outros por jurisdição, outros por batismos, mas com muita alegria nós queremos louvar ao Senhor, porque nós queremos que isso é obra dEle, é obra do Senhor, através da amada igreja. Amém, meus irmãos? Nós vamos chamá-los e com alegria estar recebendo essas vidas tão preciosas. Pastor Valdemar. Creio que estão todos apostos, preparados para este momento. Então vamos começar. Amém, igreja? Quero chamar aqui, convido com muita alegria, nosso irmão Alexandre Vedovati Tristão. Cadê ele? Ei, cabra, pode vir. Chamo também a Cecília Maria Reis. Convido a Júlia Vasconcelos de Souza. Por favor, entre Adriano Alves Carneiro. A Amanda Caldonazzo Nardoni. Quero chamar o casal, a Cíntia Jankowski e Luciano Jankowski. A Eliana Aparecida de Almeida Silva. O Everton Vinder Pérez Cruz Silva. Convido o casal Jéssica Fernanda Costa de Oliveira e Tafarel Henrique Machado Biroche. Convido Johnny Mendes Rosa. O José Luiz Arantes. Nossa irmã Luzia Aparecida Leocardi. Convido também a Maria Silene Moreira Golato. Por favor, Mateus Henrique Nicodemes da Cruz. Também o Pedro Henrique Goiana Maia Bandeira. Convido a Rafaela Ortega Dias. A Sofia Castanheiro Santana. A Thalita Emanuele da Cunha Cruz Paz. A Tainá Eduarda Silva Rodrigues. E o Vitor Augusto Rodrigues Garcia. Agora nós vamos chamar os irmãos que vão ser recebidos por jurisdição, ou seja, vindos de outras denominações, entendendo o chamado de Deus para caminhar conosco. Convido a Bianca Ortega Dias.
a Karina Gomes de Souza, a Ellen Giane da Silva, o Leandro César Honório, o casal Liz Tayane Caldeira Zarantonello e Samuel Zarantonello, o Marcos da Silva, a Maria Luísa Reis Albino, também a Marli Rodrigues da Silva, o casal Maurício Miguel de Oliveira Soares e Thaís de Oliveira Barros. Oh, perdão, casal não, nossa querida irmã e seu filhão, Maurício. Glória a Deus. A Neride Alves de Almeida França. E por fim, a Patrícia Aparecida Reis Dorigon e também o William Dorigon. Opa, não é fim não. Tem mais, irmãos. Chama o Paulo Vitor Ortega Ferreira. A nossa irmã Rosilene Andrade. Convido a Thalita Aparecida Marques Monteiro. Agora sim, por fim, Walter Pereira da Silva. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe vocês demais, meus amados. Sejam bem-vindos. Nós queremos, irmãos, primeiramente aqui como igreja, louvar a Deus pela atitude desses adolescentes que estão afirmando a sua fé hoje diante da igreja e dizendo: agora é comigo a responsabilidade de andar com Deus. Até aqui meus pais me ensinaram o caminho, até aqui o Senhor me ensinou. E a partir de então, eu assumo um compromisso, uma aliança com Deus. E nós queremos louvar a Deus pela vida do Alexandre, pela vida da Cecília e pela Júlia. Pedir para vocês irem um pouquinho para frente aqui, vocês três. Cadê essas bênçãos? Isso, pode vir mais à frente aqui, Alexandre. Pode vir para cá, vocês três. Quero dar um destaque para vocês aqui. E quero também, os pais estão aqui, vamos fazer algo bem que os pais perto, por gentileza. Pode vir aqui, não foi nada planejado, né? Eu sei. Mas nós queremos também louvar a Deus pela vida dos pais. Pela vida que dos pais têm semeado no coração de vocês, da Júlia, a Cecília, o Alexandre, tão precioso. Agora é com vocês. Essa caminhada, não é? Os pais até aqui trouxe, caminhou junto, mas eu creio, né, Júlia, Cecília, e creio, Alexandre, agora é comigo esse caminhar, claro, sob a submissão dos seus pais, sob a tutela dos seus pais, com certeza, mas a decisão é: eu tenho uma aliança com Jesus, eu quero o Deus do meu pai para mim agora, amém? Eu quero dirigir a vocês três algumas perguntas. Vocês reconhecem que aquilo que seus pais fizeram por vocês quando crianças, verdadeiro agora? Sim, vocês reconhecem. Vocês decidem andar com Jesus e buscar um crescimento espiritual por sua própria vontade a partir de agora? Sim, sim, Júlia. Sim, Cecília. Sim, Alexandre. Amém. Que vocês sejam frutíferos, que vocês sejam abençoados na história de vocês. É uma decisão muito linda, muito linda. Sei que muitas vezes os filhos vêm contrariados, porque os pais insistem em trazer para a igreja, insistem em ensinar o caminho, mas eu sei que amanhã vão agradecer por isso. E hoje eu creio que vocês estão agradecendo muito aos seus pais. Obrigado. E eu tenho certeza que terá muito mais motivo para testemunhar o porquê que seus pais tanto oraram por vocês. Eu tenho certeza que o caminho de vocês serão abençoados e bem-sucedidos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, amada igreja, vamos abençoá-los. Senhor, nós declaramos, Senhor, sobre a vida do Alexandre,
sobre a vida da Cecília, sobre a Júlia. Nós, ó Deus, oramos e abençoamos que eles prosperem nos caminhos do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que eles sejam frutíferos, Senhor. Que o temor do Senhor seja sobre os seus corações todos os dias de suas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha norteá-los, venha guardar os seus corações, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, irmãos, com as suas palmas, agradeça ao Senhor. Glória a Deus. Os pais podem só abraçá-los, deixe eles aqui mais um pouquinho conosco, tá bom? Deixe eles aqui mais um pouquinho conosco. Nós estamos aqui, meus irmãos, ficar muito longe. Vai um pouquinho mais para frente aqui, mais um passo para frente, irmãos, isso. Lá também, mais um passinho para frente. Que depois vai ter outro momento aqui, né? Mas eu quero me dirigir neste momento para os irmãos que serão recebidos por batismo. Eu quero fazer umas perguntas importantes para vocês diante da igreja. E eu gostaria que vocês pensassem, né? Respondessem com muita firmeza o que iremos perguntar para vocês. Vocês renunciam à vida anterior com suas práticas para andar na obediência da palavra de Deus? Vocês rompem com toda associação com práticas místicas, supersticiosas e religiosas que não agradam a Deus? Vocês reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Reconhecem? E quero me dirigir também aos nossos irmãos que estão sendo recebidos por jurisdição, esses amados irmãos tão preciosos, que já foram batizados, e nós queremos também estender a vocês, irmãos, a destra comunhão, e queremos dirigir todas essas perguntas. Vocês se comprometem em servir com excelência o nome do Senhor Jesus através dessa igreja? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a nossa única e infalível regra de fé e prática? Sim, vocês creem? Vocês recebem as doutrinas dessa igreja como verdadeiras e bíblicas, se esforçando na prática e também defendê-las? Sim. Vocês submetem as autoridades dessa igreja como instrumento de Deus para encorajar, consolar e disciplinar sua vida, te ajudando no processo da vida cristã? Sim. Vocês se comprometem em sustentar esta igreja moralmente, espiritualmente e financeiramente? Sim. Vocês afirmam que buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo e fazer discípulos é também a visão da sua vida ministerial nessa igreja? Sim. Eu quero chamar o presbítero Elias para estar orando pela vida de vocês. Em seguida, nós iremos chamar os nossos irmãos para o batismo aqui, mas nós queremos mais uma vez pedir para que a igreja, mesmo assentado como está, mas estenda as suas mãos, orando, tanto para os nossos irmãos que serão recebidos por batismo, e também por esses amados irmãos, que é a nossa família, farão parte dela, que estão sendo recebidos por jurisdição. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai querido, é com muita alegria que estamos aqui nessa noite, ó Pai. E mais alegria está o céu, ó Deus, que recebe, Deus, esses irmãos, essas irmãs, escrevendo seus nomes no livro da vida, ó Pai. Também somos felizes pelos irmãos que estão vindo de jurisdição, ó Deus. E sinto também a comunhão, que haja comunhão no nosso meio. Que a Tua paz, Teu amor, Pai, abençoe a cada um. Abençoe a família dessas pessoas, ó Deus. Que possa sentir Tua presença também. Que possa vir se render a Ti também, aqueles que não Te renderam ainda, ó Pai. Que possa vir Te conhecer o Teu amor. Venha conhecer a Tua graça, ó Pai, que é melhor que a vida. Muito obrigado por tudo, por essa noite, ó Pai. Por tudo que tem feito em nossas vidas. Te louvamos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero chamar aqui o Adriano. Faz favor, Adriano. Adriano, que decisão tão importante, hein? Adriano, seja bem-vindo à família na fé. É um privilégio, meu precioso, batizá-lo. Adriano, te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, a Amanda, pode se posicionar aqui já, querida. Amanda, confirmando o que Jesus já fez no seu coração, de dentro para fora, concordando que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Queridos, só uma orientação aqui. Eu quero pedir para que o líder de célula esteja acolhendo também. Se alguém aqui faz parte da sua célula, vem um líder aqui também logo para abraçá-los, tá bom? E também alguém da família, pode estar junto aqui. Eles vão permanecer aqui um pouco mais conosco, mas já pode vir alguém da família, não todo mundo da família ainda, nem todos da célula ainda, tá bom? Faremos isso só no final, mas neste momento aqui, já pode vir acolhendo essas pessoas tão preciosas, abraçando elas. E nós queremos, irmãos, com alegria, estar chamando aqui esse casal querido demais, o Luciano e a Cíntia. Por favor, queridos. Luciano e a Cíntia, do tempo do Senhor, né, queridos? Cíntia, seja bem-vinda à família da fé. É com alegria que eu te batizo. Te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Seja cheia do Espírito Santo, Cíntia. De casal. Luciano, seja bem-vindo. Deus tem um plano na sua vida, querido, sobre a sua casa. O Senhor tem guardado essa hora, essa data sobre a sua família. Que momento lindo. Luciano, eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja bem-vindo, querido. Por favor, a Eliana. Minha querida irmã, louvado seja Deus por este dia. Eliana, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizemos: seja bem-vinda no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Meu querido Everton, faz favor, querido. Nasceu de novo, hein, Everton? Everton, seja bem-vindo à família na fé, meu precioso. O Senhor te redimiu dos seus pecados, é um homem novo, um homem restaurado. Everton, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Quero chamar o casal Jéssica e Tafarel.
esse cabra como nova criatura. O homem de Deus está proporcionando à sua família hoje uma grande bênção, viu, Jéssica? É um novo ciclo até a eternidade. Jéssica, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você transborde de alegria, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tafarel, como ministro de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo à família de Deus. Meu querido Johnny, faz favor, Johnny. Johnny, relutou, mas o Senhor venceu você, né? Ei, Johnny. Johnny, é uma alegria batizá-lo e caminhar junto contigo. Seja bem-vindo à família da fé. Johnny, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja bem-vindo, querido. Por favor, José Luiz, nosso querido Zé Luiz Arantes, cabra bom. Era para ser um pouco antes, né? Mas Deus sabe todas as coisas, chegou agora, era para ser agora, na verdade. Deus está te preparando, meu querido, para uma nova história, já está realizando uma nova história na sua vida. Zé Luiz, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela decisão por Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Quero convidar aqui a dona Luzia, irmã Luzia, por favor, querida. Irmã Luzia, muito preciosa a irmã Luzia, decidida por Jesus, decidida a sua fé. Que alegria, irmã Luzia. Irmã Luzia querida, redimida pelo sangue de Jesus. É um privilégio batizá-la. Te batizo, irmã Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja bem-vindo. Por favor, Mateus. Mateus, que é um grande homem de Deus. Lindo que Deus está fazendo na sua vida, viu, cabra? Mateus, com alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo a essa nova história, essa nova vida. Quero chamar aqui o Pedro Henrique. Pedro, seu momento, meu querido. Momento, mas estava o Senhor reservado na história, viu, querido? Na eternidade, esse momento, Pedro. Pedro, seja bem-vindo à família na fé, meu querido. Seja cheio do Espírito Santo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja abençoado, querido. Cadê a Rafaela Ortega?
Glória a Deus pela sua decisão, crendo que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador. Rafaela, como ministro de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vinda ao corpo de Cristo. Quero chamar aqui a Sofia, por favor, Sofia. É uma alegria no céu, uma alegria na sua família. Ei, Sofia, preciosa de Jesus. Sofia, seja bem-vinda à família da fé. É com alegria que eu te batizo. Sofia, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora é a vez da Thalita. É tão lindo ver, ainda adolescente, buscando ao Senhor, sendo chamada para essa nova vida. Thalita, com alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor complete a obra que começou na sua vida, te enchendo do Espírito, hoje e sempre. Quero chamar aqui a Tainá. Tainá, chegou o dia, hein, Tainá? Tainá, o Senhor te chamou para este tempo, para essa hora. Seja bem-vinda, família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja bem-vinda. Quero chamar o Vitor. Vem cá, queridão. Esse cabra vai longe, viu? Vitor, glória a Deus pela sua decisão, meu querido. Com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo à família de Deus, ao corpo de Cristo. Aleluia, que momento especial. Nós queremos também liberar os pais que vão apresentar os filhos ao batismo, que estiverem aqui, são liberados para ir lá no hall, que nós vamos também já fazer o momento das crianças. Meus irmãos, nós entendemos que a água ela é apenas um símbolo, de purificação. A água em si não purifica. O que nos purifica é a fé em Cristo Jesus. O que nos purifica não é a água, é apenas um símbolo. Por isso nós entendemos que não importa a quantidade de água. Mas quero que você saiba, nós evitamos aqui qualquer discussão, respeitamos as formas de batismos, reconhecemos que são verdadeiras, bíblicas, mas o que nos importa realmente é o que Jesus disse, que quem não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Então nisso não importa a forma de batismo, nós não entramos em discussões, o que nós mais queremos ter é a convicção do novo nascimento. Amém, meus irmãos? É nascer de novo, irmãos, é isso que importa. Nós também apresentamos as crianças por batismo. Por quê? Porque entendemos que as crianças também fazem parte da aliança, da nova aliança com o Senhor. Assim como as crianças faziam parte também da celebração da Páscoa, por ora também as crianças, elas também participam da ceia, ao entender que elas são incluídas também na graça, nessa aliança. É claro, convém aos pais que vão instruí-los, doutriná-los, ensiná-los no caminho. Isso é uma responsabilidade dos pais, até que elas tenham uma certa idade e possam por si dizer: agora é comigo pai, agora é comigo mãe, eu assumo esse compromisso com Deus, como fizeram essas bênçãos aqui que já foram apresentadas. Então, com alegria, nós também queremos chamar aqui
os papais para trazer os seus filhos ao batismo. Então vamos lá. Quero chamar a Alice Reis de França, acompanhada dos seus pais, Patrícia e William. Convido também a Gabriela e Diego trazerem o Arthur de Almeida Terra Gouveia. Convido a Maiara e o Bruno trazendo o Caleb Franco Reis. Chamo também a Thalia e Alex trazendo o Gabriel Cardoso de Paula. A Jéssica e o Tafarel, completando a obra agora na família, trazendo o Gabriel de Oliveira. Também a Amanda e Helder, trazendo a Helena Nardoni Ferreira. Convido os pais Liz e Samuel, trazendo a Lara Caldeira Alves e a Luísa Caldeira Zarantonello. Nossos queridos Denise e Elton, trazendo a Rebeca Dias Moura. Também a Thaís e Edson, trazendo o Samuel Pereira dos Santos e a Sara Pereira dos Santos. Glórias a Deus. Quero dirigir-me também aos pais algumas perguntas tão importantes que gostaria que vocês respondessem com muita tranquilidade, mas com muita convicção. Quero me dirigir você pai, você mãe, cuja responsabilidade é vocês sobre os seus filhos. Pais, vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, vocês creem? Prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Vocês prometem dar-lhe a educação e, quando puderem, fazer com que aprendam a ler as Escrituras? Vocês prometem orar pelos seus filhos e com eles servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o seu próximo, e conduzi-o a participar ativa e responsável na vida da igreja? Sim. Este é um compromisso, pais, que vocês têm diante de Deus, com a igreja também, de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Quanto mais cedo, melhor. Este é o princípio, queridos. Quanto mais cedo, melhor. Eu quero chamar a igreja a estender as suas mãos e abençoar também os pais, os filhos. Vamos orar e abençoá-los. Quero pedir ao pastor Valdemar estar conduzindo essa oração. Senhor, nós te louvamos por essa rica oportunidade, Senhor, em que estes pais, reconhecendo a aliança do Senhor consigo mesmos, ó Deus amado, essa aliança que transborda também e reflete os seus filhos, Pai, que o Senhor possa mesmo derramar graça sobre graça e transbordar, Senhor Deus amado, a vida de Cristo nestas crianças, Senhor, que, como disse o pastor, aqui serão batizadas, e o batismo em si, ó Deus amado, não salva, o batismo em si, ó Deus, não causa nenhum efeito, a não ser uma constatação de que há uma aliança eterna do Senhor nesta casa e neste lar, nesta família, Senhor, em nome de Jesus, e que este efeito aqui, Senhor, este feito aqui, hoje, Senhor, transborde e tenha como destino a eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a Patrícia e o William para que possa trazer a Alice. Ei, Alice, preciosinha.
Alice, preciosa de Jesus. Alice, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus te abençoe. Por favor, Gabi e Diego, tragam o Arthur aqui. O pastor fala preciosinho, vou falar o cabrinha, tá bom? Olha que lindão. Arthur, que alegria, né? Você vai saber disso um dia com muita alegria, tomar uma decisão muito feliz por você. Arthur, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, viu, queridinho? Quero chamar aqui os pais, a Maiara, o Bruno, que tragam Calebinho. Ei, Caleb. Olha, já tá no estilo já, hein? Que momento especial, viu? Caleb, você é consagrado a Jesus, toda a sua casa. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, os pais Thalia e Alex, apresentando o Gabriel. O Gabriel que já louva e adora ao Senhor, né? Ele fica bravo quando o louvor acaba. Ele gosta de levantar as mãos e adorar o Senhor. Glória a Deus, viu? Esse lindão. Gabriel, com alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te enche com o Espírito dele, tá bom? Quero chamar que a Amanda e o Helder possam trazer, por favor, a Helena. Helena. Olha que linda, Helena. E paz, Deus abençoe vocês pela atitude de vocês, viu, queridos? Aí. Helena, preciosinha, muito linda, viu? Helena, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Jéssica e Tafarel, onde estão? Venha trazer o Gabriel, por gentileza. Cabrinha. Gabrielzinho, Jesus te ama, viu? Gabriel, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, viu, queridão? Quero chamar aqui a Liz e o Samuel para que possa trazendo aqui a Lara e também a Luísa. Ai, meu Deus, olha só, preciosinhos demais. Meu Deus. Gente, cadê a preciosa? Preciosinha do Senhor, te batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Lara, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja cheia de Deus, abençoada em nome de Jesus. Denise e Elton, por gentileza, trazendo a nossa querida Rebeca. Aqui tá uma princesa, né, Rebequinha? Que lindona. Bom, louvado seja Deus pela decisão dos seus pais em inserir você na aliança de Deus, Rebequinha. Com alegria, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, princesa. Quero pedir aos pais, a Tayane e o Gabriel, possam estar trazendo o Samuel e a Sara. Ei, Samuel. Lindos. Casal abençoado, família abençoada. Aqui, queridos, pode olhar. Esse Samuel, tudo bem? Pode olhar aqui pra cá? Aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Samuel, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Faltou alguém não, né, irmãos? Tudo certo aí? Tudo bem? Dezembro haverá mais, hein? Até lá, em nome de Jesus, vamos ter uma grande colheita, amém, queridos? Agora, a glória do Senhor Jesus. Quero pedir agora para que vocês fechem aqui o corredor, por gentileza. Pode vir para cá, aqui, ó, de frente para mim, por gentileza, e para o conselho. Aqui. Eu quero lembrar a igreja que está sendo preparado pela Rede Teams uma cantina aqui no estacionamento, tá bom? Preço bem acessível, para você ter um tempo ali de comunhão com a sua família, tá bom? Após o encerramento, você pode estar ali, neste tempo tão abençoador. É com muita alegria que queremos, como conselho, receber vocês, queridos. Mais uma vez, nossa palavra de gratidão e dizer que nós estamos juntos para caminhar, servir ao Senhor. Nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Amém, igreja? Nós vamos juntos alcançar e ser através de um testemunho, através de servir, através da oração, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está voltando e para isso Ele está preparando crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos, porque Deus tem pressa de salvar essa cidade e o seu povo, amém, queridos? Deus, Ele tem pressa de salvar o seu povo. E por isso, irmãos, redimidos pelo Senhor, nós vamos juntos, caminhar juntos em prol do reino. Não vamos desanimar, queridos, ninguém vai ficar para trás. Igreja, identifique esses irmãos, eles precisam de oração, precisam caminhar junto, discipulado, caminhar com célula. Eu quero chamar a igreja junto a esse compromisso de cuidar dos nossos irmãos mais novos. Afinal de contas, o mais velho tem responsabilidade de cuidar dos mais novos. Então queremos cuidar desses irmãos, caminhar juntos, prepará-los, para que assim eles também possam reproduzir o que eles estão recebendo aqui em nome de Jesus. E uma coisa muito importante, igreja, nós ouvimos muitos deles
as histórias e como eles chegaram até a igreja. E uma das coisas que eles mais marcaram, foi mais marcante, que eles falaram foi através do acolhimento. Continuemos, irmãos, manifestando o amor, tanto aqui como em qualquer outro lugar, que possamos deixar as marcas de Cristo na vida das pessoas. Amém, meus queridos? Quero chamar a igreja agora, a colocar de pé e estender as suas mãos. Nós vamos orar, abençoando esses irmãos. Em seguida vamos ministrar a bênção sobre a igreja. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque cremos que o céu está em uma grande festa. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem pressa de fazer uma grande obra, pois é chegado o teu reino, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor continue sustentando a fé de nossos irmãos, que o Senhor tem nos dado para caminhar juntos, para servir a Ti. Nós oramos, ó Deus, que eles conheçam cada dia mais o temor do Senhor, que eles cresçam na sabedoria, que eles cresçam com discernimento. Pai, nós abençoamos suas famílias e declaramos em nome de Jesus, como família na fé, que sejam bem-vindos para caminhar juntos para a glória do nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. E após a bênção, ainda eu quero liberar a última palavra sobre os nossos irmãos. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, continue sendo abundantemente sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós queremos novamente lembrar da cantina que teremos após, mas nós queremos, com muita alegria, receber vocês como família na fé. Sejam bem-vindos. Olhe para trás e veja essa mensagem. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, queridos. Sejam bem-vindos, família abençoada de Jesus. Vamos caminhar juntos, queridos.